aqui ouvir falar da palavra de oferta? Quem aqui ama aqui ofertar? Se manifeste, aplauda o Senhor. Queria chamar o homem mais lindo dessa igreja, meu marido. Aplauda o Senhor até ele chegar aqui. Shalom, igreja. Queria compartilhar uma palavra, está em Mateus 20, uma parábola do Senhor Jesus. Mateus 20, do 1 ao 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terra, trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outro que estavam desocupados. Ele disse: vocês vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, repita comigo, 5 da tarde. Repita mais forte, 5 da tarde. Encontrou outros que estavam lá também. Ele perguntou: por que vocês ficaram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha chamou o seu administrador e disse: chame os trabalhadores, pague o seu salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam o mesmo denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você o igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Uma parábola muito conhecida. Jesus ele falava por parábolas, só que nós temos que entender o contexto dessa parábola. Aqui ele não está falando com o povo, aqui ele está falando com os discípulos. No capítulo 19, Pedro indaga ao Senhor Jesus e fala: mestre, o que nós vamos receber por deixarmos tudo e seguir o Senhor? O Senhor Jesus dá a resposta para ele, e aí ele vem e conta essa parábola. E aí, o que eu quero falar agora em questão da parábola? Temos que entender um pouco da história, da cultura judaica. A cultura de Israel era normal os trabalhadores se juntarem numa praça, se juntarem no mesmo lugar, cada um com as suas ferramentas, cada um com as pás, e esperar outras pessoas, no caso os donos dos campos, os donos das vinhas, ir lá e pegar eles para trabalhar. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha jornal, naquela época não tinha comunicação. Então era assim que um trabalhador conseguia um trabalho e que uma pessoa conseguia uma mão de obra. Amém? E aí Jesus ele pega e conta essa parábola para os discípulos. O dono da vinha sai 6 horas da manhã, encontra alguns trabalhadores, acerta um dinheiro com ele. 1 denário é uma moeda romana, e como se fosse de um dia inteiro trabalhado. Então ele fala com ele: você vai trabalhar comigo das 6 às 6 e eu vou te pagar esse valor. Eles aceitam. Só que com os outros trabalhadores, que ele depois vai nas outras horas, ele não fala que vai dar 1 denário, ele fala: vou te pagar o que é justo. E aí, curiosamente, Jesus ele fala às 5 da tarde. Curiosamente, esse dono da vinha, ele vai às 5 da tarde nessa praça e ele acha alguns trabalhadores lá. E esses trabalhadores que estão lá não estão lá porque eles são ociosos ou porque eles estão lá sem o que fazer. Eles estão lá pelo contrário, porque ele tem fé que até o último momento, até o último, minuto, alguém pode aparecer lá, uma porta pode se abrir, uma provisão pode chegar. E eles permaneceram. Então aqui não está falando de homens preguiçosos, aqui está falando de pessoas que têm fé. Amém? O dono da vinha contrata ele, chama ele para trabalhar, e eles trabalham apenas 1 hora.
Diga comigo, 1 hora. E aí o que acontece? Na hora de fazer o pagamento, o dono da vinha, ele faz ao contrário. De vez ele chamar os primeiros e pagar os primeiros, para evitar dor de cabeça, ele chama os últimos. E ao pagar os últimos, ele dá 1 denário. E aí a pessoa que está desde o começo, às 6 horas da manhã, fala: eu estourei, agora eu estourei. Se ele trabalhou 1 hora e ganhou tudo isso, imagina eu, que estou desde o começo, o quanto eu vou ganhar. Só que aí ele vai e ganha o mesmo valor. E eles começam a indagar o dono da vinha. Fala: meu, você é louco? A gente está aqui o dia inteiro trabalhando, debaixo do sol, suando, se matando. Nós fizemos praticamente tudo. Eles chegaram agora e conseguiram a mesma coisa que a gente. E aí o dono da vinha fala assim: o que você está falando? Eu não acertei com você o que é justo? Ou por acaso você está com inveja de mim porque eu estou fazendo o que eu quero? Querido, o que eu quero falar é que Jesus, ao dizer essa parábola, não está falando sobre regras, sabe, de carga horária, de regras de trabalho, mas ele está falando como que funciona a graça no reino de Deus. E a graça no reino de Deus é assim: o reino de Deus não é por meritocracia, não é por ordem de chegada, não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, não é porque eu sou evangelista, não é porque você está no banco. A graça, ela é dada a todos aqueles que estão debaixo da graça e entram na graça. Então nós temos que parar para pensar que o ano da colheita, nós estamos debaixo da graça. E aí o Senhor me ministrou algo. Se você está aqui desde o começo, desde o primeiro ano, nós vamos colher coisas poderosas, sim, eu creio nisso. Mas se você chegou aqui há 3 meses, você também pode colher coisas poderosas, eu também creio nisso. Se eu estou aqui há 7 anos, eu estou plantando, eu vou colher. Mas se você está aqui há 7 dias, se você plantar, você também vai colher. Porque não é por ordem de chegada, não é porque eu sou amigo do pastor, não é porque eu sou evangelista, é porque nós somos discípulos, entendemos a graça, entendemos o reino, vamos semear, vamos entregar tudo, estamos semeando e a nossa colheita vai ser o reflexo da nossa semente. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então o que nós temos que entender, queridos, é que nós temos que parar com essa mente religiosa de falar: ah, mas ele está no altar, a colheita dele vai ser maior. Ele é líder de célula, a colheita dele vai ser maior. Ah, mas ele é obreiro, a colheita dele vai ser maior. Queridos, uma pessoa que está no Kids, uma pessoa que está nos voluntários, o obreiro que está olhando o carro lá fora, o obreiro que está limpando o banheiro lá dentro, pode ter uma colheita muito maior do que eu que estou no altar. Porque não é por muito pregar, não é pelo muito falar, não é pelo muito, sabe, aquilo que eu tenho, mas é pelo plantar, é no secreto, é quando ninguém está vendo. A colheita vai falar aquilo que você está plantando no seu secreto. E você tem que entender, meus amigos, quem passou no último encontro, você pode ter uma colheita tão extraordinária que no próximo encontro toda a sua família pode estar lá. Os seus amigos podem estar lá, os seus vizinhos podem estar lá. Eu estou orando pela minha família há 7 anos, mas se você que está aqui há 3 meses e a sua família está lá, eu vou me alegrar o tanto quanto você, como se fosse a minha família. Porque às vezes, eu gravei aqui essa última palavra, ele chega e fala assim para os trabalhadores: eu não posso fazer aquilo que eu quero. Às vezes o religioso chega e fala: ah, mas chegou agora, já está colhendo. Nossa, chegou agora, já é líder de célula. Nossa, chegou agora, está servindo. Nossa, eu estou há tanto tempo na igreja e não estou vivendo. Querido, o reino é assim, é a graça. Se o Senhor Jesus, se Deus, Ele quis abençoar, se Ele quis dar essa colheita para essa pessoa, quem somos nós para indagar a Deus? Quem somos nós para indagar a Jesus? Nossa, mas chegou agora e já estou vivendo e eu não. Tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua medida, cada um tem a sua semente, cada um tem a sua colheita, amém? Então nós não devemos nos comparar com a nossa colheita. A colheita do meu irmão é do meu irmão, a minha colheita é minha colheita, porque cada um tem uma semente diferente.
O que você está plantando, certamente você colherá. O que a pessoa está plantando, certamente ela colherá. Mas o que eu quero deixar gravado aqui na nossa igreja é que no reino não tem essa de estrutura, não tem essa de quem é maior, não tem essa de quem é mais bonito, não tem essa de quem tem cargo, sabe, cargo eclesiástico. O que tem é a graça do Senhor. E se o Senhor aprove fazer, Ele vai fazer da forma que Ele quer, como Ele quer, amém? Então aqui ó, vocês, deixa o esboço pra lá. Aqui, vamos lá, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Iape Bahia foi enviada há pouquíssimo tempo, está lá cumprindo o seu propósito, está lá alcançando pessoas, marcando pessoas. A igreja já não cabe tanto, mas se a gente for parar para pensar na nossa lógica humana, nossa igreja é maior, nossa igreja é uma das maiores, nós estamos aqui há 7 anos, mas quem é que hoje, de todas as IAPs, tem um terreno e está construindo a sua primeira igreja própria? Quem é que de todas as IAPs hoje está construindo a sua base missionária? Não é, ainda não é. A IAP, sabe, Vila Matilde, ainda não é a sede, ainda não é Itaquera. Sabe quem foi? A IAP Bahia. Os últimos serão os primeiros. Isso é a graça de Deus. O Senhor aprove isso para eles, e nós estamos colhendo junto com eles. Que nós temos que entender pela nossa lógica humana. Quem tinha que ter um terreno, quem tinha que ter um templo era nós. Mas nós não vivemos uma lógica humana, queridos. Nós vivemos debaixo da graça do reino. E se a nossa colheita é aquilo que o Senhor tem para nós, amém, Senhor, nós estamos plantando e nós estamos felizes. Mas como nós nos alegramos pelos nossos irmãos que já tem o seu templo próprio, já tem, sabe, uma base missionária, amém? Então isso daqui é um exemplo de casa. Você que chegou agora, você pode ter uma colheita tão extraordinária, desde a primeira pessoa, desde, sabe, dos primeiros homens, desde as primeiras mulheres que está aqui. Digo mais, a sua colheita pode ser muito maior, porque nunca foi sobre tempo, sempre foi sobre entrega. Queridos, no reino não é sobre tempo. Eu cheguei primeiro, então automaticamente eu vou viver algo extraordinário primeiro. Não. Pode ser assim com nossos olhos terrenos e os nossos olhos oculares. Agora no reino não é sobre tempo, é sobre entrega. Se você chegou hoje e você se entregar muito mais de uma pessoa que só está sentado, reclamando, falando mal do líder, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando quem está vivendo, você vai viver coisas muito mais poderosas do que essa pessoa. Por quê? Porque eu não tenho mais tempo para reclamar, eu não tenho mais tempo para murmurar, eu não tenho mais tempo para falar mal de ninguém. O meu tempo agora é semear no reino, é plantar em pessoas, é plantar em vidas, é estabelecer novos territórios, e nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E com esse homem nós aprendemos a ser generoso. Como esse dono da vinha foi generoso. Se fosse hoje, né, na nossa ótica humana, se fosse hoje lá no meu trabalho, na sua empresa, automaticamente a gente ia pagar 10% do rapaz, do homem, do primeiro trabalhador que trabalhou um dia. Só que aquele homem, ele foi generoso. Então o que nós temos que entender, meus irmãos, é que a nossa colheita tem que ser generosa. Se a sua colheita for para o seu benefício próprio, não é uma colheita do reino. Se a sua colheita for só para você, ela não faz parte do reino. Porque se a sua colheita for algo que vai beneficiar só você, não é uma colheita, é uma conquista. Você conquistou com a força do seu braço, é para você. Agora, se for uma colheita do reino, é para honrar o nome dele, é para servir as pessoas, é para servir essa casa, é para servir o reino, é para ajudar no encontro, é para ajudar nas missões, é para ajudar nas vidas, é para ajudar nas obras. A nossa colheita tem que ser generosa, ao ponto que não vai só satisfazer a minha casa, a minha família, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. A sua colheita tem que ser tão generosa que quando você tiver com os braços cheios e cair para a esquerda, para a direita, ou para frente ou para trás, você não pode parar a sua colheita e falar: deixa eu pegar o resto aqui. Não, é falar assim: caiu, pode pegar. Ei, tá sobrando, pode pegar. Ei, tá sobrando, o que eu tenho para mim já é necessário. O que ficou, meu amigo, pode pegar, é para você. É isso que Israel vivia. Por isso que eles foram, sabe, tão generosos e tão abençoados, porque o que sobrava era para outras pessoas, amém?
Então a sua colheita vai ser tão generosa que vai abençoar você, a sua casa, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. E eu ainda nem estou falando de finanças, estou falando de uma colheita espiritual, queridos. A sua colheita vai ser tão generosa que vai alcançar o seu território, a sua geografia e a sua casa, amém? Vamos lá, já estou acabando. Aqui, o mais importante é estar no campo colhendo. O mais importante é estar trabalhando. O mais importante é estar aqui nesse ambiente. O que eu quero falar é que o mais importante é a gente estar aos pés do dono da colheita. O mais importante é a gente ter intimidade e amar o dono da colheita, quem dá a semente. Porque muitas pessoas podem se perder na sua própria colheita. Muitas pessoas podem se perder naquilo que está colhendo. Mas o mais importante não é a colheita em si. O mais importante é nós estarmos com Ele. O mais importante é estar trabalhando para Ele, colhendo para Ele. Tudo pelo reino, tudo pela causa, tudo pelo Evangelho, amém? Então assim, a recompensa, ela é maravilhosa, mas a recompensa não é, sabe, o nosso galardão. O nosso galardão ainda é Ele, queridos. A presença dEle, a palavra dEle, sabe, a Bíblia, aquele momento que você entra no seu quarto, que você ora, que você fala com Deus, que você sente a presença, é muito mais importante do que a sua própria colheita, amém? Há uma frase que eu carrego comigo: Deus gosta de recompensar quem não está preocupado com recompensas. Queridos, Deus gosta de recompensar quem não está preocupado com recompensas. Você vai ter uma colheita extraordinária, mas você não tem que estar preocupado com o resultado da sua colheita. Deus, Ele vai te dar uma colheita extraordinária a partir do momento que os seus olhos e o seu coração ainda estiver fixo nele. Porque se seus olhos e o seu coração estiver fixo na colheita, Deus, Ele vai parar de abençoar a sua colheita. Porque Deus jamais vai te dar uma colheita que vai desviar os seus olhos dele. Deus jamais vai te dar uma colheita que vai desviar o seu coração dele. Então a nossa recompensa não é a colheita, a nossa recompensa é Ele. A nossa recompensa ainda é dele. Porque pessoas podem pegar a colheita, se perder na colheita, mas nós que amamos o Senhor, pegamos a colheita e voltamos aos pés do Senhor. Senhor, obrigado pela colheita, eu te amo, eu te adoro, você é tudo para mim. Ele me dá mais semente, eu semeio, colho de novo, eu semeio e colho de novo, e assim vai até o final das nossas vidas, amém? Então aqui, aonde você plantar, certamente você colherá. Escute isso, aonde você plantar, certamente você colherá. Se você plantar na sua família, passando tempo com a sua família, tempo com a sua esposa, certamente você vai ter bons frutos daquele plantio. Se você plantar no seu trabalho, certamente você vai ter bons frutos daquele plantio. Se você plantar nas finanças, no ministério, no espiritual, aonde você plantar, certamente você vai colher, amém? Só que você tem que decidir aonde você vai plantar. E quando você plantar, você não pode reclamar da sua colheita, amém? Então tem pessoas que falam: eu quero uma colheita espiritual, amém. Eu quero uma colheita ministerial, amém. Eu quero uma colheita nas finanças, amém. Só que eu não sei vocês, queridos, eu vou plantar em todas as áreas da minha vida. Se for para ter uma colheita espiritual, eu vou plantar no espírito. Se for para ter uma colheita na família, eu vou plantar na família. Se for para ter uma colheita no altar, eu vou plantar no altar. Mas se for para ter uma colheita nas missões, eu vou plantar nas missões. Se for para as nações, eu vou para as nações. Se for para a minha empresa, eu vou para a minha empresa. Eu não sei vocês, mas a minha colheita vai ser tão próspera em todas as áreas da minha vida, porque nós decidimos semear em todas as áreas das nossas vidas. Então essa é uma decisão que cabe somente a você. Eu quero ser, sabe, muito bem na minha família, no meu trabalho e no espiritual. 3 áreas, amém, glória a Deus. E não tem problema com isso, não tem nenhum problema você plantar em 3 áreas e colher em 3 áreas, glória a Deus por isso. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu decidi plantar em todas as áreas da minha vida. Emoção, saúde. Saúde, esse ano eu vou pra academia, eu vou perder 10 quilos, em nome de Jesus. Emoção, saúde, família, trabalho, empresas, espiritual, missões, nações, novos países. O que tem de impossível para o meu Senhor? A minha colheita não tem teto. Eu não sei a sua colheita não tem teto. Não tem um limite, não tem uma única área, uma área específica. Se o Senhor falou,
Jesus. Então eu queria te convidar a se colocar de pé. E como o meu irmão Lucas ministrou ontem aqui, o evangelista Lucas, eu quero que você entenda essa palavra. Você tem que entender, não é porque você chegou hoje que você não vai ter uma colheita extraordinária, mas é pelo contrário, é porque você chegou hoje, entrou debaixo da palavra, entrou debaixo da graça, que você vai ter uma colheita extraordinária. Basta você decidir aonde você vai semear, e ali você vai colher, amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por este tempo. Senhor, que nós venhamos entender que os campos estão prontos e que nós venhamos plantar em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ser bem-sucedidos e nós vamos ter excelentes colheitas em todas as áreas da nossa vida. Senhor, receba os nossos dízimos, as nossas primícias, as nossas ofertas. Receba a nossa entrega, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?